Então, pessoal, bom dia, sejam bem-vindos, certo? A mais uma aula. Vamos dar continuidade ao assunto que nós estamos vendo. Hoje, com os problemas, nós já vimos toda aquela divisão, né? Aquela formação urbana, já vimos aquela importância do que tem o urbano, né? Já discutimos a sua hierarquia. Hoje a gente, né, vê a questão dos problemas urbanos, certo? Tá no livro 4, certo? Na páginazinha, deixa eu me ver aqui, que eu tô sem o livro, na página 651, certo? Então, quem tiver com o material, quem tiver com o livro, acompanha aí, certo? Na página 651, e a gente dá continuidade hoje à questão urbana através dos problemas, né? Como tudo na vida, na realidade, né? Tem os seus pontos positivos e os seus pontos negativos. E no urbano, assim como na industrialização, também não é diferente, né? Como na questão ambiental, né? Então, toda aquela discussão do espaço geográfico, ela vai ter os seus pontos positivos, mas também vai ter os seus gargalhos, né? Vai ter os seus problemas, vai ter as suas dificuldades enfrentadas. Né? Então, isso faz com que é através desses problemas que nós, como pesquisadores, né? Nós, como sociedade civil, nós tentamos resolver, né, os nossos problemas, né? Então, esses problemas urbanos, eles são bem pertinentes do espaço urbano, né? Estão bem presentes, e que a gente vai tentar identificá-los, né? Vamos identificá-los e vamos tentar, ao menos, resolver ou fazer a nossa parte, né? Sejam bem-vindos aqueles que entraram agora, Laurinha, Débora, né? Miguel, sejam bem-vindos e vamos lá. Então, os problemas urbanos, né? Esses problemas urbanos se concentram, né, em grande parte, ligado justamente à infraestrutura básica das cidades, né? Das vias urbanas, e que podem acarretar problemas por conta crescimento acelerado do espaço urbano, né? Esse crescimento acelerado, né, que vai gerar processo de urbanização não planejado, a exemplo de quê? Que a gente viu ontem os nossos aglomerados, né, subnormais. Então, a partir do momento que uma cidade ela não tem o planejamento, né, não existe o planejamento daquela cidade, ela cresce de forma desordenada em um tempo muito curto, né, em um tempo muito curto, cresce de forma acelerada e desordenada, e isso vem gerar um problema urbano que, consequentemente, vai ser os seus aglomerados normais. A falta de infraestrutura, a falta de saneamento básico, né, a falta de condições sociais para aquelas pessoas, muitas vezes elas moram distante, né? Moram em áreas periféricas que ficam distantes dos hospitais, ficam distantes das escolas, ficam distantes dos setores públicos. Então, isso é uma dificuldade, isso é um problema, né? E atualmente, muitos centros urbanos encontram-se, né, no processo de desafio relacionado à especulação imobiliária, certo? O déficit habitacional e a segregação socioespacial. A gente viu essa questão da segregação socioespacial. A falta de saneamento básico, as deficiências de mobilidade urbana, a gentrificação e a macrocefalia urbana. Então, grave na memoriazinha de vocês, certo? Porque isso são palavrinhas mágicas para quem estuda o espaço urbano. Quando alguém vier perguntar para você, vier discutir urbano, você vai saber o que é uma especulação imobiliária, o que é um déficit habitacional, o que vai ser um processo de gentrificação, né, de macrocefalia urbana. Então, isso são palavrinhas mágicas discutidos, né, dentro do processo do espaço urbano, dentro do processo de urbanização das cidades.
certo? E a gente vai ver e entender um por um como que se dá esses problemas urbanos, certo? Um exemplo, a partir da especulação imobiliária. Quem nunca ouviu falar, né, que a especulação imobiliária presente em algumas cidades torna aquela cidade encarecida, né? Torna aquela cidade, digamos assim, mais cara. Então, ela insiste na acumulação de imóveis. Tá travando, William? Alguém mais está travando? Fica mudo e volta. Me deem aí um feedback se está travando, se o de mais alguém está. A Mayara disse que tá bom para ela. Miguel disse que dá uma travadinha. Então, vamos continuar. Qualquer coisa, vocês vão me dando notícias. A internet, eu não sei a quem é aqui de Bananeiras, né? Ultimamente tem sofrido bastante com essa oscilação, com essa queda de internet, a velocidade muito baixa. Não é à toa que eu senti dificuldade, Claudinha até tentou me ajudar em baixar os livros e nós não conseguíamos de jeito nenhum. Né? Então, ontem eu madruguei, eu disse, acho que vou pela lógica, né? Vou ver se a quantidade de pessoas reduziu utilizando a internet para ver se eu consigo, né, baixar esses livros. Mas aí vocês vão me dando notícia, tá bom? Ítalo, Maiara, Suzana, todo mundo aí que está na aula vão me dando notícias. Então vamos lá na especulação imobiliária, né? Ela tem como objetivo a revenda desses bens no futuro, né? Acumula-se os imóveis, né? E o objetivo é revender, né, a especulação imobiliária nesse sentido, mas com um valor maior. Por quê? Porque a especulação imobiliária está no sentido de agregar valor àquele imóvel. Vamos citar um exemplozinho bem simples. No início aqui da cidade de Bananeiras, né, quando estava nesse início do discurso dos condomínios, né, estava se formando esses condomínios, o que acontecia? Digamos, tem um lote em tal condomínio, ele está R$120 mil, né? Vendendo a R$120 mil. Hoje, aquele lote, com a valorização que se deu ao processo de condomínios, a valorização que se deu à cidade, aquele lote que era vendido por R$120 mil há 5, 6 anos atrás, hoje você não compra ele com R$200 mil. Né? Então, ou seja, agregou valor. Especulação imobiliária é isso. Agrega-se valor àquele imóvel. Né? Então, o valor que ele tem hoje, ele não vai ter há 5, 6, 4, 3 anos à frente. Né? Ele passa a agregar valor, ele passa a ter mais valor agregado, o capital se torna mais caro. Né? Então, a especulação imobiliária, nesse sentido, tem uma função, mas ele também passa a ter o imóvel, ele precisa também de uma função social. Se você não der uma função social àquele imóvel, ele passa a ser desvalorizado, não é utilizado para fins habitacionais e fins produtivos. Um exemplo, tem uma casa na rua tal, aquela casa é de um herdeiro. Então, aquela casa está fechada, está abandonada, ela não está tendo manutenção, então o valor ali tende-se a baixar, certo? A especulação imobiliária ali tende a cair. Por quê? Porque não está gerando um valor social, não está agregando valor produtivo a ela. Né? Ela não está tendo benefícios, ela não está sendo zelada, não está sendo cuidada. Então, a gente tem os dois lados, né? Tem a partir do momento que a gente dá um valor, agrega-se um valor social e produtivo, então ela passa a ter um valor especulativo maior. Entendido a especulação imobiliária? É nesse sentido, é quando, né, a gente vai agregar valor social àquele bem, certo? Aquele imóvel, principalmente aquele imóvel. Entendido, meus anjos? Vamos lá ao déficit habitacional e a segregação espacial, socioespacial, né? Então, são nas áreas urbanas que se concentram a maior parte das riquezas de determinado país.
A gente sabe, a gente estudou o espaço agrário, o espaço rural, a gente viu esse êxodo rural, a gente viu o crescimento das cidades, né? Como ela vem crescendo e vem se desenvolvendo ao longo dos anos. E é nessas áreas urbanas que está agregado-se o quê? Os valores, né? O valor está agregado às cidades. As atividades produtivas, elas variam, né? Elas são intensas, com mercados dinâmicos e a circulação diária de dinheiro e de capital. Porém, mesmo sendo em áreas com grande, né, concentração de riquezas, apresenta-se o nosso grande problema hoje das grandes cidades, que é justamente as desigualdades sociais, as desigualdades econômicas, certo? E as desigualdades espaciais, o que reflete no déficit habitacional e na segregação socioespacial. Então, esse déficit habitacional, né, consiste justamente naquela população sem moradia adequada, né, que nós chamamos os sem-teto nas áreas urbanas, né, nas áreas agrárias, nas áreas rurais, a gente chama os sem-terras, que são aquelas pessoas que não têm terra para produzir, para trabalhar, e na área urbana nós chamamos, né, os sem-tetos, que são justamente aquelas pessoas sem moradia adequada que habitam-se nos centros urbanos, né? A gente vê muito isso no centro histórico das grandes capitais, vemos muito isso no centro histórico de João Pessoa, né? Quem já foi no centro histórico de João Pessoa, nós tivemos uma aula campo, acho que tem uma, não sei quem é, vocês são do primeiro, o pessoal do terceiro que tem essa memória, né? Então, a gente viu muito isso, né? Essas pessoas que moram, né, nos centros históricos, não têm moradias e acabam, né, se apropriando daquelas casas que estão abandonadas no centro histórico. Então, existe essa falta de habitação nos centros, né? A funcionalidade que se dá àquele centro histórico, se a gente pegar uma década atrás, 2 décadas, né, tinha-se uma funcionalidade. Hoje, praticamente, os centros históricos das grandes cidades, elas são abandonadas. Por quê? Porque as pessoas procuram hoje mais as áreas periféricas no sentido de quê? E não por ser periferia, mas por ser a fachada do centro. A exemplo dos loteamentos e a exemplo dos condomínios, certo? Existe esse déficit habitacional hoje nos centros urbanos, né? Outra questão importante, são locais ocupados pelas populações mais pobres. Isso já citei para vocês a partir do momento que eu digo que essas pessoas que habitam esses centros históricos são pessoas que não têm moradias, né? E que elas não são atraídas justamente por esse setor imobiliário, né? Que setor imobiliário é esse? O setor da especulação imobiliária, né? O valor que é agregado aos centros urbanos e assim consecutivamente, certo? Outra questão importante, essas áreas podem estar propícias a riscos ambientais, como enchentes, deslizamentos de terra, e tornam-se também áreas de riscos sanitários, sem saneamento básico, né? Sendo voltado à proliferação de doenças. Então, não existe um saneamento básico correto. Então, esse déficit ambiental, habitacional, ele é comum e ele é corriqueiro, principalmente nos centros urbanos, né? Nos centros das grandes capitais. E quem habita é justamente aquelas pessoas sem teto, aquelas pessoas mais carentes, aquelas pessoas em risco de vulnerabilidade, certo? E que estão voltadas também a riscos sociais, a riscos ambientais e a riscos à sua própria saúde do indivíduo. Certo? E esse déficit, né, habitacional e essa segregação socioespacial, essa segregação, o que é segregar? Né? Essa segregação é justamente dividir. Né? Vamos dividir as pessoas que têm melhores condições de vida e aquelas pessoas que vivem à margem da sociedade, né? Que não têm onde morar, que vai justamente morar nesses aglomerados subnormais que é as nossas favelas. Então, como eu mostrei para vocês nas últimas aulas, de um lado, a gente tem um condomínio luxuoso, que tem água,
que tem piscina, que tem área de lazer, e do outro lado nós temos aglomerados subnormais. Nós vamos ter palafitas, né? Vamos ter áreas sem saneamento básico, pessoas vivendo à margem da miséria, pessoas sem educação, sem saúde pública, né? Sem perspectiva de vida. Então, isso é a segregação socioespacial. Ela segrega, ela divide essas classes sociais, consequência da desigualdade social tão presente hoje nos países emergentes, nos países periféricos e, por que não, aqui no Brasil. Ranking em índice de desenvolvimento humano lá embaixo, né? Sem saúde, sem educação, sem saneamento básico, né? Sem o... Voltou. Digam aí se estão ouvindo direitinho. A internet voltou. Ah, que maravilha. Ótimo. Então, let's go. Vamos lá. Certo? Então, o que é que acontece, né? O que é que a gente pode ver? Deixa eu ver aqui. O que é que a gente pode ver, certo? Dentro, já ia mandar um recado para vocês, preocupada na internet. Então, o que é que a gente pode ver, né, nessa segregação socioespacial, né? É justamente esse cenário das cidades brasileiras que a gente vê hoje. Essa cidade que ela divide, ela segrega, né? Existe essa divisão de classes sociais dentro do espaço urbano hoje no território brasileiro, né? A gente fala de Brasil porque nós estamos, né, inseridos no território. Com isso, nós vamos ter o quê? A falta de saneamento básico, né? Isso é o mais comum, né, nas grandes cidades, nas médias e pequenas cidades. Não só é um problema de grande cidade, de capital. É um problema comum nas pequenas cidades. Se a gente for ver hoje, até propriamente Bananeiras, né? Se você andar em algumas áreas, você vai ver o esgoto a céu aberto, descendo nas ruas do conjunto, né? Descendo nas ruas de algumas áreas aqui da cidade. Então, isso, a falta de saneamento básico, né? É um assunto que ele é pertinente, né? Ele acontece tanto nas pequenas como nas grandes cidades. Então, é composto de vários serviços, quais envolvem distribuição de água, né, através, hoje a gente tem a nossa CAGEPA, coleta e tratamento de esgoto também, drenagem urbana, gerenciamento da água das chuvas, isso é de fundamental importância, né? Isso faz com que não alague, a gente vê muito isso presente nos centros urbanos, né? Na parte central das cidades, alagamentos, né? O acúmulo com isso, o acúmulo de lixo que vem das chuvas, a questão cultural, que infelizmente as pessoas ainda têm essa visão, infelizmente não tem essa educação, que lixo é no lixo, né? Infelizmente come as coisas, sai jogando aí na rua de todo jeito. E também a coleta de lixo, né? Em algumas cidades existe a coleta de lixo seletiva, né? Acho que quem aqui em Bananeiras, a Universidade Federal implantou nos últimos anos essa coleta de lixo seletiva, né? Que já beneficia aqueles catadores de lixo, né? A questão do papelão, do vidro, né? Dos produtos recicláveis. E essa situação da falta de saneamento básico, né, no Brasil, ela vem justamente ocasionar uma série de outros problemas urbanos, né, que vem desde a poluição dos recursos hídricos, a poluição dos nossos rios, né, das nossas nascentes, né, os rios que cortam as nossas cidades, a poluição hídrica. As enchentes também é muito comum, né? A gente vê muito isso, principalmente em grande capital, né? A cidade ela está inchada de pessoas e aquelas pessoas acumulam lixo, né? O que vem quando chove, as galerias ficam entupidas e não tem para onde a água escorrer. Então, enchentes também é proveniente, até a proliferação de doenças, né? Como a doença do rato, que vem justamente gastroenterite, cólera, leptospirose, que é a doença do rato, e a tão famosa dengue, tão comum, né? Justamente por conta desse acúmulo dessa água, as águas fluviais, ok? Então, essa falta de saneamento, ela é muito, muito comum e que vem ocasionar esse problema.
Eita, voltou. Voltou, né? Ai, Jesus. Saiu, pessoal, do... Deixa eu me ver aqui. Saiu do... Voltou. Ótimo. Me dê um feedback aí que estão me ouvindo. Tá tudo ok, né? Então, vamos lá voltar ao processo de gentrificação. Certo? O processo de gentrificação diz respeito às alterações, né, realizadas em determinadas áreas da cidade, considerada desvalorizada, seja por estar ocupada pela população de baixa renda, seja pelas condições precárias, né? Então, esse processo de gentrificação passa por uma transformação que visa a revitalização, né? A fim de valorizar os imóveis. A gente vê muito isso nos centros urbanos históricos, né? Aí o pessoal tem muito daquela coisa de, é velho, não, vamos derrubar, isso e aquilo outro. Não, para isso existe, né, um órgão responsável, que é aqui na Paraíba, né, a nível estadual, o Instituto de Patrimônio Histórico Estadual, o INFAEP. A nível nacional, nós temos o INFAM, né, que é responsável por essa conservação desse patrimônio histórico. E o que é que vem acontecendo nas cidades que são históricas? Vocês sabem que as cidades, elas têm funcionalidades. Nem toda cidade ela é histórica. Existem cidades contemporâneas, existem cidades que são mais jovens, né? Digamos assim, são cidades mais novas. Se a gente pegar a nossa capital, ela é uma cidade histórica. Então, João Pessoa, ela sempre está passando por esse processo de gentrificação, né? Ela sempre está passando... Ótimo, então ouvindo. Ela sempre está passando por esse processo de gentrificação, que é um processo de revitalização, de pintura, né? De conservação das casas antigas, né? Dá uma outra direcionamento àquela cidade, aquela casa que estava caindo. Então, o Estado ele pinta, então ele coloca um órgão para funcionalizar ali, para funcionar, né? Coloca a secretaria de algum setor do município, sei lá, vamos colocar a Secretaria de Cultura para funcionar naquele prédio, certo? Então é tudo isso voltado. Pensei que alguém tinha falado, que eu ia olhar. Certo? Então, essa revitalização que se dá a esses centros urbanos, né? Ela passa, essa área, ela vai passando por um processo de transformação, né? Que vem aumentar, consequentemente, a vida, o custo de vida do local e provoca, né, uma menor renda das pessoas, né, a expulsão da população de menor renda que vive ali. É um processo frequente, como eu falei para vocês, nas grandes cidades. E não é exclusivo delas, certo? As cidades menores, as cidades pequenas, digamos assim, as cidades médias, passam por esse processo de gentrificação. Outra questão importante dentro dos problemas urbanos que a gente precisa resolver, né, é justamente deficiências de mobilidade urbana. Isso é muito comum, pessoal. Infelizmente, hoje que está crescendo mais essa visão, né, da questão do Estado-nação, né, dos governantes se preocuparem com a questão da mobilidade urbana. Mas a gente ainda vê muito, né, problemas, principalmente nos centros urbanos, que é um grande desafio, né? Não existe acessibilidade, né? Não existem aquelas vias para as pessoas que têm problema visual, não existem rampas para cadeirantes, né? Então, a mobilidade urbana ela é comprometida pela carência também de transportes públicos e pelo o excesso de transportes individuais, tornando-se assim um inchaço, né? Um inchaço nas cidades, nesses espaços urbanos, certo? Geralmente os países emergentes, os países periféricos, né, apresentam falta de infraestrutura necessária para a mobilidade urbana. É isso? Enquanto isso, os países ricos encontram, né, problemas ligados ao planejamento urbano e ao excesso de veículos. Então, essa questão, ela vem variar muito, certo? Ela vem variar muito de acordo com a realidade daquela cidade, de acordo com a realidade de cada
país. Então, as eficiências e a mobilidade urbana, certo? Ela é um gargalho hoje, ela é um problema dentro dos grandes centros urbanos, como também, certo? Como também nas pequenas e médias cidades. E daí a gente vai para a macrocefalia urbana, né? O que vem ser esse nomezinho, macrocefalia urbana. Ela diz respeito ao crescimento excessivo, quando as cidades elas crescem exorbitante, né? Um excesso de espaço urbano em comparação às outras cidades da rede urbana. As cidades se tornam inchadas. A gente pode citar como exemplo São Paulo, né? Uma metrópole. São Paulo, Rio de Janeiro, né? Belo Horizonte, né, em Minas Gerais, enfim, são cidades, são metrópoles que elas estão com o superfaturamento do seu espaço urbano. Então, essa macrocefalia, esse crescimento, né, é excessivo do seu espaço urbano. Dessa forma, ocorre um desequilíbrio na distribuição da população, além do espaço urbano que fica inchado, exerce uma influência muito grande sobre os demais espaços da região. Certo? Trata-se de um problema bastante comum em países pobres, em países emergentes, certo? Que geralmente viveram um crescimento urbano rápido, né? Como a gente viu lá na frente. Um crescimento urbano rápido e desordenado, né? Acompanhado de um não planejamento. Então, se a gente for fazer uma análise aqui no país, no Brasil, poucas cidades, pouquíssimas elas foram cidades planejadas, né? A maioria delas foram cidades, 98, 99%, digamos assim, foram cidades que cresceram desordenadamente no território nacional, certo? No espaço geográfico. E entre os demais centros urbanos, né? Então, a gente pode ver aqui uma foto, né, espacial, da rede urbana da Argentina e do Paraguai. Então, essas fotos, geralmente, elas são feitas à noite, né? Que mostra justamente a luminosidade. Quanto mais aquele espaço ele é iluminado, mais ali mostra dizer que o espaço urbano, né, está mais povoado, certo? Então, isso mostra essa questão da gentrificação, desculpa, da macrocefalia urbana. Então, pessoal, dentro desses problemazinhos urbanos, certo? Pertinentes e presentes no nosso dia a dia, né? Se a gente parar e observar e analisar, nós vamos encontrar praticamente todos eles, né, de acordo com a cidade que a gente está inserido, de acordo com o espaço geográfico que a gente está inserido, né? Então, nós vamos encontrar desde a macrocefalia urbana aqui no Brasil, deficiências de mobilidade urbana, o processo de gentrificação muito presente nos centros históricos, né, das grandes cidades, a falta de saneamento básico, que eu acho que é uma das principais e das mais comuns e pertinentes hoje, infelizmente, né? Existem localidades que ainda não existe nem o saneamento, não chega nem água, imagina o tratamento do esgoto, né? Ainda existe no território brasileiro. A região norte brasileira, ela sofre muito, né? Com essa falta de saneamento, por ser uma região pobre, né? A gente não podemos generalizar, ainda temos cidades desenvolvidas, a exemplo de Manaus, com o seu polo tecnológico, né? Mas outras cidades, justamente por serem cidades que estejam, né, vinculadas, voltadas a essa falta de planejamento e de organização governamental, falta-se bastante, falta de saneamento. E o déficit habitacional e a segregação socioespacial, que é justamente o que vai gerar esses problemas também. A especulação imobiliária presente, né, nos centros urbanos, nas pequenas, médias e grandes cidades, né, e essa questão desse déficit habitacional e dessa segregação socioespacial, certo? Aqui a gente também pode ver, né, a gente já vimos a questão das redes urbanas em aulas anteriores, né, já vimos toda essa discussão das hierarquias da cidade, né, o que vem a ser desde uma vila até uma cidade nacional, uma cidade regional,
uma metrópole, uma megalópole e as cidades globais, as megacidades também. O processo de conurbação, também a gente já citou exemplos aqui em outras aulas, né? Que é justamente resulta da unificação espacial de duas ou mais cidades que estabelecem um vínculo de interdependência. É justamente quando aquelas cidades elas estão ali próximas, né? E que elas estão interligadas economicamente. Um exemplo, eu moro em João Pessoa, mas eu trabalho em Bahia. Ou eu moro em Santa Rita e trabalho em João Pessoa. Então, se vocês forem, né, fizerem o percurso daqui para João Pessoa, observem que são cidades que elas estão próximas, né? Então, elas são cidades o quê? Conurbadas. A gente vê muito também isso ali em São Paulo, né? Aquelas cidadezinhas que fazem próximo, que fazem o entorno, né? Ali da capital. Rio de Janeiro também, né? Tem as cidades que fazem o entorno dela. Isso aqui para a gente é só um exemplo para que vocês entendam o processo de conurbação. Né? Santa Rita, Bahia e João Pessoa são cidades interligadas, são cidades próximas e que são conurbadas porque uma depende, né, dos serviços, né, o vínculo de interdependência entre ambas são bastante pertinentes e está visível, né, ao olho nu. Elas podem ser compostas de cidades centrais e periféricas. Digamos assim, João Pessoa é a central e as outras que estão no entorno, né, são periféricas. Cabedelo também já faz limite ali com João Pessoa, Santa Rita, Bahia, certo? Então, são cidades que estão interligadas com a sede global, que é a capital do estado, que é João Pessoa. Existem, né, muitas das conurbações são responsáveis por originais regiões metropolitanas. Olha que interessante, né? Então, essas regiões metropolitanas, assim como as metrópoles, as megalópolis, né, elas têm essa função elas começam através, se desenvolver através da conurbação. Né? Através desse processo de conurbação. Então, essas metrópoles, elas surgem a partir justamente desse processo de conurbação. São exemplos de megalópolis a nível mundial. Olha, nós temos Boston localizada em Boston e Washington, nos Estados Unidos, San em San Diego, São Francisco, nos Estados Unidos, Tokaido, que corresponde a uma das megalópolis mais populosas do mundo, Japão, né? Japão é Japão. Então, aqui nós temos justamente esses exemplos, certo? Desse processo de conurbação. Então, pessoal, estudar o espaço urbano, tá certo? Estudar o processo de espacialidade, estudar essa questão do espaço social, espaço geográfico, né? Ele é muito importante, né, para o nosso entendimento e para as melhorias que a gente pode, né, contribuir, como a gente viu, esses problemas, os gargalhos, né, voltados a essa espacialidade, esses problemas urbanos, certo? Então, entender o desenvolvimento urbano, né, entender o processo de urbanização, como nós vimos em aulas anteriores, é entender essa conjuntura, é entender essa estrutura do espaço urbano, certo? Desde uma vila até uma megalópole, certo? O processo de conurbação que se deu o processo de metrópole, certo? Entender essa hierarquia, entender os problemas hoje, como a gente estudou, né? Os problemas urbanos, né? Falta de saneamento básico, desde a especulação imobiliária, né? Que é justamente essa diferença, né? Esse valor agregado ao espaço urbano, até a falta de saneamento básico, o processo de gentrificação e toda essa dinâmica estrutural do espaço urbano. Meus amores, entendidos esse processo urbano, aqui no Brasil, a atual situação, essa hierarquia de como se dá o processo urbano no Brasil, alguém me dá um oi aí? Para mim tá de boa, professor. Tá de boa, Ítalo? É um assunto bastante gostoso de entender, certo? Miguel, sim. Maiara, entendeu, Maiara? William, Laura Maria, Giovana, que mais? Débora, entenderam? Olhem, qualquer dúvida, certo? Giovana, que bom, entendeu? Laurinha, Ana Laura, Laura Maria e Ana Laura.
Então, na próxima aula a gente já parte, eu vou liberar o conteúdo, o exercício hoje, tá certo? Para vocês já irem resolvendo, vou dar um tempinho, aí vocês têm uma semana para resolver os exercícios, tá bom? E tenham um lindo e abençoado final de semana. Amo vocês, obrigado por estarem comigo nessa sexta, tá certo? E obrigado pela participação de todos.